O amor não é sorte, é método. Muitas pessoas dizem que amor é sorte, que acontece quando tem que acontecer, que basta esperar. Os estoicos jamais acreditaram nisso. Para o estoicismo, nada verdadeiramente bom surge do acaso. Tudo o que tem valor exige ação consciente, escolha correta e caráter. E relacionamentos não são exceção. Se você sente que está lutando para encontrar alguém, saiba, você não está quebrado nem atrasado. Você apenas pode estar usando o método errado, ou nenhum método. O amor é belo, profundamente humano. Mas ele não aparece para quem cruza os braços. Ele se aproxima de quem se move em direção a ele. Assim como a virtude, o amor exige prática, exposição e coragem. Antes de continuar, é preciso um aviso honesto. Muito do que se ensina hoje sobre relacionamentos é vazio, contraditório ou simplesmente falso. Conselhos fabricados para gerar cliques, não para gerar vínculos reais. O estoicismo rejeita isso. Para nós, verdade vale mais que conforto e integridade vale mais que popularidade. O que você vai ouvir aqui não são truques, nem frases motivacionais. São princípios testados pela experiência e alinhados com a filosofia estoica. Esforço, responsabilidade e clareza mental. Então, comecemos pelo fundamento mais ignorado de todos. Se você quer encontrar amor, precisa estar onde o amor pode te encontrar. Em termos simples, ninguém constrói uma relação escondido. Você precisa se colocar no mundo, criar encontros possíveis, tornar visível a sua intenção. Não existe virtude passiva. Sêneca dizia que jamais passava um dia na ociosidade. Marco Aurélio lembrava a si mesmo, ainda na cama, que levantava para cumprir o dever de um ser humano. Buscar amor também é um dever humano. E como tudo que importa, exige trabalho. Trabalho real, sem atalhos, sem ilusões. Uma das maiores ilusões sobre relacionamentos é a ideia de que tudo deveria acontecer rápido. Como se bastasse decidir tentar, sair uma ou duas vezes. E pronto, problema resolvido. A realidade é outra. Relacionamentos se constroem da mesma forma que qualquer coisa valiosa, com processo, repetição e constância. O estoicismo sempre deixou isso claro. Nada floresce sem cultivo. Se um caminho não funciona, o sábio não reclama do destino. Ele muda a rota. Se você tentou uma forma de conhecer pessoas e não deu certo, não conclua que o amor não é para você. Conclua apenas que aquele método não funcionou. Evite sempre a opção de menor esforço. O caminho mais conveniente raramente é o mais eficaz. Às vezes isso significa sair de ambientes confortáveis, frequentar novos lugares, aceitar convites, participar de atividades onde pessoas reais se encontram e interagem sem filtros. Outras vezes, significa abandonar aquilo que claramente não está funcionando. Muitos reclamam de aplicativos de namoro. Se eles não funcionam para você, aceite o dado e siga adiante. Persistir no que não gera resultado não é disciplina, é teimosia. O esforço estoico é inteligente, não cego. Aqui entra um conceito fundamental: sistema. Você não precisa acertar na primeira tentativa. Precisa apenas continuar tentando de forma organizada. Um encontro não deu certo? Ótimo. Você ganhou experiência, conheceu alguém, aprendeu algo sobre si mesmo. Agora siga em frente. A maioria das boas relações não nasce no primeiro encontro, nem no segundo. Elas surgem quando a pessoa já percorreu um caminho, errou, ajustou e amadureceu. Quem desiste cedo demais nunca dá tempo ao processo de funcionar. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Subestimamos o trabalho necessário para construir algo bom. Gostaríamos que fosse simples, mas raramente é. E isso não é um defeito da vida. É a própria natureza dela. O estoico não foge disso. Ele aceita o esforço como parte do preço. E paga esse preço com dignidade.
Para a maioria das pessoas, o ponto de ruptura não é a falta de oportunidades, mas a rejeição. Essa palavra pesa, fere o ego. Faz muitos desistirem antes mesmo de começar de verdade. Mas, do ponto de vista estoico, a rejeição não é um sinal de fracasso, é parte natural do caminho. Epicteto ensinava que devemos separar claramente o que está sob nosso controle do que não está. Você pode escolher se apresentar, iniciar uma conversa, convidar alguém para sair, mas jamais pode controlar a resposta do outro. Sofrer por algo que nunca esteve em suas mãos é lutar contra a própria realidade. Rejeição não é injustiça, não é ofensa, não é humilhação, é informação. A maioria das pessoas interpreta um não como um julgamento sobre seu valor pessoal. Isso é um erro grave. Um não fala muito mais sobre compatibilidade do que sobre valor. E compatibilidade não se negocia. Marco Aurélio foi claro: quando algo é amargo, você simplesmente se afasta. Não questiona por que o mundo é assim, apenas ajusta o caminho. A rejeição cumpre exatamente essa outra função. Ela limpa o caminho. Existe também um equívoco perigoso: achar que quanto menos tentativas, melhor para o ego. Na prática, acontece o oposto. Quanto menos você se expõe, mais frágil fica emocionalmente. A maturidade nasce do contato repetido com a realidade. Pense como um processo, não como um evento isolado. Em qualquer área da vida, os resultados vêm de volume, prática e ajuste. Quem tenta pouco sofre mais com cada erro. Quem tenta mais aprende a não personalizar o resultado. O estoico age com empenho, mas sem apego. Ele faz o que deve ser feito porque é a ação correta, não porque exige um resultado específico. Isso cria uma força silenciosa. Você se torna estável, mesmo diante do não. E aqui está o paradoxo. Quando você não depende desesperadamente da aprovação, você se torna mais atraente. Segurança emocional não vem da ausência de rejeição, mas da capacidade de atravessá-la sem se perder. A maioria das pessoas não falha nos relacionamentos por falta de técnica, mas por falta de estrutura interior. Elas até sabem o que fazer, mas desmoronam emocionalmente ao primeiro sinal de dificuldade. Confundem rejeição com desvalor. Confundem solidão com fracasso. O estoicismo oferece uma base mais sólida. Ele ensina que seu valor não depende da aceitação alheia, mas do seu caráter. E caráter é algo que se constrói diariamente, por escolhas repetidas, não por aprovação externa. Existe uma verdade que quase ninguém diz. Nem todas as pessoas deveriam dizer sim para você. E isso é bom. Algumas pessoas são desonestas. Outras são instáveis. Outras simplesmente vivem segundo valores incompatíveis com os seus. Quando alguém assim se afasta, não é perda, é proteção. Rejeição, nesse contexto, não é exclusão, é filtragem. É o processo funcionando como deveria. Epicteto dizia que devemos nos preocupar em ser dignos, não em ser desejados por todos. Se você é honesto, justo, interessante e comprometido com o crescimento, você já possui valor real. A pessoa certa reconhecerá isso. A errada se afastará. E isso é exatamente o que você quer que aconteça. Aqui entra a essência da mentalidade correta. Você não está tentando convencer o mundo a gostar de você. Você está buscando alinhamento, afinidade de valores, compatibilidade de caráter. O erro comum é transformar o namoro em um teste de autoestima. Cada resposta vira um veredito sobre quem você é. O estoico recusa esse jogo. Ele sabe quem é, trabalha para melhorar e deixa que os resultados venham no tempo deles. A confiança saudável não diz "todos deveriam me querer". Ela diz "sou alguém de valor" e procuro quem saiba reconhecer isso. Quando você entende isso, a ansiedade diminui, a carência perde força, a paciência cresce. E você começa a se mover com mais clareza, menos desespero e mais discernimento.
O erro final que muitas pessoas cometem é procurar amor olhando para os critérios errados. Aparência, status e carisma podem impressionar no início, mas não sustentam uma relação ao longo do tempo. Os estoicos sabiam disso. Para eles, o que sustenta qualquer vínculo humano é o caráter. Por isso, antes de pensar no tipo de pessoa que você deseja atrair, pense no tipo de pessoa que você está se tornando. Virtude atrai virtude. Pessoas comprometidas com crescimento se reconhecem. O estoicismo fala de 4 virtudes centrais. A coragem aparece quando você é autêntico, quando diz a verdade e se posiciona sem medo. A justiça se manifesta no respeito, na clareza e na forma como você trata alguém mesmo quando não obtém o que deseja. A temperança se revela no autocontrole emocional, na estabilidade e na capacidade de não agir por impulso. E a sabedoria surge quando você aprende com erros, observa padrões e faz escolhas melhores com o tempo. Essas virtudes não podem ser fingidas. Elas se constroem no cotidiano, e são exatamente elas que tornam alguém confiável, desejável e seguro para se amar. Da mesma forma, aprenda a observar o caráter do outro. Veja como a pessoa trata quem não pode oferecer nada em troca. Observe se assume responsabilidades ou culpa o mundo por tudo. Note se enfrenta dificuldades com dignidade ou com reclamação constante. Esses sinais dizem muito mais do que palavras bonitas. Quando perceber falta de caráter, não tente consertar. Não racionalize. Afaste-se com calma. O objetivo não é encontrar alguém perfeito, mas alguém alinhado com seus valores. Marco Aurélio escreveu que devemos ser como um rochedo firme, contra o qual as ondas quebram sem nos mover. Quando você constrói sua vida sobre virtude, propósito e esforço, você se torna esse rochedo. Não implora por amor, você o constrói. O amor que vale a pena não cai do céu. Ele é o resultado de quem você se torna e da paciência de continuar, mesmo quando é difícil. Se esse vídeo fez sentido para você, comente abaixo qual princípio estoico você mais precisa aplicar hoje nos seus relacionamentos. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão passando pelo mesmo caminho. E inscreva-se no canal para continuar aprendendo como o estoicismo pode transformar não apenas seus relacionamentos, mas a sua vida inteira. Lembre-se, pare de esperar pelo amor. Comece a trabalhar por ele.